Fala aí, Palmeirenses, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Verdão Sempre. Obrigado pela sua presença aqui mais uma vez. Ótima noite de sexta-feira a todos. Quem puder deixar seu like, agradeço muito. Se inscreva no canal se você não for inscrito, ativa o sininho toda vez que eu fizer vídeo, você vai receber, vai ter todas as informações da Sociedade Esportiva da Palmeiras, Mercado da Bola e muito mais. E domingo tem jogo, tem aquele jogo derby, Corinthians e Palmeiras. A gente vai falar bastante sobre esse jogo amanhã. Hoje aqui informações sobre algumas coisas que vocês têm me perguntado, sobre o Paulinho, que vocês estão com muitas dúvidas. Saiu uma informação aí que o Paulinho só volta depois da Copa. Isso é verdade? A gente vai falar sobre esse assunto. Uma informação do Botafogo que é importante pra gente, vocês vão entender o porquê, tá? Porque o Botafogo tava com transfer ban, mas isso mudou. Isso pode mudar algumas coisas. Trago uma opinião do Marcelinho Carioca aqui. Marcão mandou um abraço, Marcelinho falando sobre o Paquetá e o John Arias. Inclusive eu tô vendo muita gente falar sobre isso, entre outras coisas. E lembrando, galera, você quer assistir filmes e séries, todos os jogos do Campeonato Brasileiro, no primeiro comentário na descrição, chama a galera, vai fazer o teste na hora, vai ter um ótimo custo-benefício, vai assistir todos os jogos do Campeonato Brasileiro, ligas pelo mundo afora, além de desenho 24 horas, ótimo custo-benefício. E domingo tem Verdão contra o Corinthians lá em Itaquera. Bom, galera, primeira coisa é o seguinte, já começando sobre o Paulinho, que é um jogador que vocês têm me perguntado bastante, não deu nem pra falar sobre isso nesses últimos dias, devido a tudo que envolveu o John Arias. A informação é o seguinte, o PVC falou que o Paulinho só voltará em maio, né? Foi o que ele falou, que ele não vai voltar agora, que ia voltar junto com o Arias, agora ele chutou pra maio. Eu respeito as opiniões de todo mundo que fala do Palmeiras, mas a informação que eu tenho é que ele não vai voltar em maio, ele vai voltar antes. Provavelmente no mês de março, tá? Agora especificamente no começo do mês, no final do mês, mas o cronograma dele segue o mesmo. O que o PVC falou ali, e acho que algumas pessoas distorceram, e alguns sites também fizeram isso de propósito, que eu vi site colocando, Paulinho só volta após a Copa do Mundo, ou seja, ele só ia jogar, acho que a Copa é em junho, né? Ia jogar só em julho, fim de julho, agosto, né? E o que acontece é que o PVC falou no dia que o Paulinho estará 100% após a Copa. Quando ele vai estar 100% é impossível saber, porque depende de como ele voltar. Ele vai voltar ali, se ele voltar jogando ali os primeiros jogos, já arrebentar, ele pode chegar perto da condição ideal mais rápido. Se for mais devagar, tudo, se o time estiver voando, o time estiver muito bem, aí ele entrar um pouco menos, aí se ele tiver uma lesão muscular, que acontece infelizmente com jogadores que ficam muito tempo parado, isso tudo pode acontecer, então tem muita coisa envolvida. A lesão do Paulinho é uma lesão séria, né? Uma lesão chata, que toda hora aparece alguma coisa, mas o cronograma dele segue o mesmo, tá? O Palmeiras espera ali que o Paulinho entre em campo em março, especificamente o dia não dá pra saber. A gente sabe que a cirurgia evolui, a gente sabe que evolui muito pouco ali a melhora dele. O médico falou sobre isso no começo do ano, mas falar que o Paulinho vai voltar somente após a Copa, galera, com todo respeito, não é muito correto, tá? Então, eu quero trazer a minha versão dos fatos aqui para vocês. Claro que pode acontecer alguma coisa, ele pode sentir algo, né, no treinamento, quando tiver na transição física, no campo. É muito difícil você especificar um dia, mas falar que ele vai voltar depois da Copa não tem nenhuma razoabilidade de falar uma coisa dessas, beleza? Galera, o Botafogo não está mais com transfer ban. Isso é uma boa notícia, tá? Por quê? O Botafogo continua precisando de dinheiro? Sim. O Botafogo quitou a dívida do lado junto ao Atlanta United do Almada. Os caras não tinham pagado o Almada ainda. Impressionante. Por isso que venderam vários jogadores. O Botafogo se colocou na condição de que não vai negociar o Danilo, que não vai negociar o Montoro, jogadores que o Palmeiras estava de olho nesses dois mais o Danilo do que o Montoro. O Palmeiras até preparou ali um bote ali no Botafogo, que atrasou 2 meses de salário, direito de imagem do Danilo. Quando o Botafogo ficou sabendo, ele saiu correndo e pagou, tá? Isso aconteceu. E agora o Botafogo tá fazendo um jogo duro. Só que como eles podem... estão sem o transfer ban, o que pode acontecer? Não estou dizendo que vai, tá? Mas é uma possibilidade. O Palmeiras que está em cima ali, a prioridade do Palmeiras para 5 é o Danilo, tá? Vocês falam muito do André, que está no Wolverhampton, que eu já falei aqui para mim, muito bom jogador, traria. O Wolverhampton na época pagou 22 milhões de euros. Então provavelmente seria um jogador que o time ia pedir mais ou menos essa quantia. O Danilo seria mais barato. Então agora o Botafogo pode contratar outros jogadores.
Então se o Botafogo perde algum jogador, que venda ali o Danilo, venda o Montoro, sei lá, aqui um Vitinho Barbosa para algum time, ele pode repor porque acabou o transfer ban, a janela está aberta, então ainda permite a contratação de jogadores. O Botafogo que gosta de assinar com jogadores que estão sem contrato, né? Eu me lembro muito bem, o Botafogo em 2024, eles contrataram Igor Jesus sem contrato, Barbosa, o Bastos e o Alex Telles. 4 caras ali importantes, o Bastos acabou machucando depois, né? Mas foram caras muito importantes, o Igor Jesus nem se fala, claro, junto com o Almada, junto com o Luiz Henrique. Então agora as coisas podem andar um pouco mais, porque o Botafogo não tem mais esse medo de tipo assim, se eu perder um jogador eu não tenho como repor, porque eu tô com o transfer ban. Não, o transfer ban caiu, então agora vamos aguardar ver o que vai acontecer. Segue lá o negócio com o Pedro Lima, pessoal, não está confirmado que o jogador do Palmeiras, o Palmeiras está tentando ver com o Wolverhampton quanto que eles vão querer no jogador e tal. Já dei minha opinião aqui, respeitando a opinião de colegas que me passaram que ele é bom jogador, eu acho que o Palmeiras deveria procurar um jogador mais pronto, mas a negociação está seguindo, devemos ter novidades nos próximos dias. Só uma outra informação de mercado da bola, o Flamengo está tentando levar o Marcos Antônio do São Paulo. O São Paulo está fazendo um jogo duro ali, o São Paulo também está precisando de dinheiro. O Flamengo está ali, ó, em cima martelando, muito bom jogador, era da Lazio, mas o São Paulo por enquanto disse que não vai liberar, não vai negociar com o time carioca. O Palmeiras recusou uma oferta pelo Luigi, galera, do Al Ittihad, uma oferta de empréstimo com passe fixado. O Palmeiras não quis negociar, é verdade mesmo. O Al Ittihad perdeu o Benzema, que foi para o Al Hilal, segundo o que eu estava vendo até hoje à tarde, e aí eles iam trazer o Luigi para o lugar dele. A oferta era de 1 ano de empréstimo, mas um passe fixado, mas o Palmeiras disse não, então o Luigi permanece no Verdão, ainda pode sair, só que não mais para times, a não ser alguns outros centros, né? Porque para a Europa, ali para a Espanha, Alemanha, Itália, Inglaterra, a janela já fechou, tem alguns outros lugares ainda que podem receber, podem contratar jogadores, mas o Al Ittihad ia levar o Luigi da Massa pro lugar do Benzema, mas o Palmeiras não quis fazer o negócio. O Marcelinho Carioca falou que o Arias, o John Arias no programa é muito mais jogador que o Paquetá, gerou uma polêmica danada, um monte de flamenguista falando um monte lá. Eu acho que são bons jogadores os dois, mas eu acho o Arias mais jogador também do que ele, e vamos ver quem dentro de campo vai mostrar mais futebol. Outro detalhe aqui pra vocês de bastidor, dos bastidores de futebol, eu falei pra vocês que o treinador da Colômbia ligou pro John Arias falando pra ele que ir pro Palmeiras seria interessante, o Wolverhampton queria vender, e eles falaram que estavam preocupados, com o Arias, com a baixa minutagem dele, pra ele não chegar mal na Copa, e recomendaram. Eu falei pra vocês, Palmeiras aí é uma ótima escolha pra você, e ele aceitou vir jogar na Sociedade Esportiva Palmeiras, é aguardado aqui na semana que vem. Hoje ele já fez exames, tá, galera? Só que fez exames lá na Inglaterra, o cara tá se mudando, tudo, não vai chegar aqui de uma hora pra outra. Muita gente perguntando se ele ia participar do clássico contra o Corinthians, não tem como. No domingo, esse jogo, o Corinthians jogou ontem contra o Capivariano e poupou o time e tal. É um jogo, como eu posso dizer, esvaziado, pelo sentido que não vai mudar tanto a tabela no Campeonato Paulista, mas a gente precisa vencer para ficar nas primeiras colocações, para poder no mata-mata mandar os jogos em casa. E é um Palmeiras e Corinthians à parte. Acho que esse jogo já tem, só o jogo em si já é um confronto para tomar a nossa atenção, mas na tabela realmente os dois vão se classificar, creio eu. Não vai mudar tanta coisa, mas o Palmeiras não pode perder esse jogo, senão eles podem passar a gente na classificação. A gente que atropelou o Vitória, mas no final de semana a gente perdeu pro Botafogo de Ribeirão Preto. Deixe seu comentário aí, galera. Tamo junto. Um ótimo resto de sexta-feira, um ótimo final de semana. Amanhã eu tô de volta aqui com mais notícias do Verdão. Verdão continua no mercado. Zagueiros que o Palmeiras está observando: Alexandre do Lille e Igor Júlio, de novo, do Brighton. São esses, porque o Nino tá enroscado. E outra coisa. O Fluminense, por uma questão de honra, né? Questão assim que eles estão aqui, eles não vão querer perder o Nino de jeito nenhum para o Palmeiras, ainda mais que é um jogador que o valor é mais baixo. Então acho que o Palmeiras vai ter que procurar outro atleta aí, zagueiro no mercado. Eu acho o Alexandre do Lille muito bom. Um abraço, tamo junto, ótima noite, valeu, galera.